Muito bem-vindos. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham através do Facebook. As intenções da missa, 7º dia, de Antônio José da Silva e Ermelinda Ferreira dos Santos. Pelo falecimento de Armando Pavão, 1 mês de falecimento, 1 ano de falecimento de Nair Vieira dos Santos, Francisco Lopes, Paulo César Marques, Sueli Araújo Lima, Eugênio de Lima, Maria Aparecida dos Santos, Atília Alves de Oliveira, Ana Baleeiro, Francisco Antônio Alves e José Baleeiro. Felizes, celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a Ti, professando todos uma só fé, nós iremos a Ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti. Santa, templo do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a Ti, com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a Ti, com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a Ti, com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a Ti, Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, bem como aqueles que se unem a nós através do Facebook. Celebramos hoje, na liturgia da Igreja Católica, a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, transferida para o domingo do dia 29 de junho. E queremos pedir a intercessão destes dois grandes homens da história do cristianismo, que são com toda justiça considerados as colunas da Igreja, aqueles por meio dos quais recebemos as primícias da fé. Queremos pedir a intercessão deles para que também nós, no dia a dia da nossa vida, sejamos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos verdadeiros missionários dele para levar a palavra da salvação que transforma e que salva aos nossos irmãos e irmãs. E neste momento do ato penitencial, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Com muita humildade e confiança na misericórdia de Deus, nosso Senhor, aproximemo-nos dele para pedir perdão pelos nossos pecados. E assim purificados, podermos celebrar mais dignamente este santo mistério da nossa fé. No instante de silêncio e de recolhimento, façamos o nosso exame de consciência e pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, celebrando neste dia o testemunho e a intercessão de São Pedro e São Paulo, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, a palavra de Deus nos convida a perseverar na fé e no testemunho, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da missão, para nos tornarmos merecedores do prêmio prometido por Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia,
esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs caríssimos que se unem a nós através do Facebook. Na Santa Missa de hoje, nós iremos entrar no túnel do tempo e vamos voltar ao primeiro século da era cristã, mais precisamente ao ano 64 depois de Cristo, quando um grandioso incêndio destruiu cerca de 2/3
da cidade antiga de Roma. E as causas deste incêndio nós as conhecemos muito bem. Lá em Roma existe o famoso Coliseu, que todos nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar. E onde existe hoje o Coliseu, ali residiam pessoas muito pobres, pessoas muito simples. E o imperador da época, chamado Nero, ele queria construir ali, onde residiam aquelas pessoas, um palácio para ele. E ele teve a brilhante ideia de atear fogo nas casas onde aquelas pessoas moravam, para assim deixar o espaço livre para ali edificar o seu palácio, a famosa Domus Aurea, ou Casa de Ouro, não é? O palácio que o imperador Nero construiu e que foi posteriormente também destruído. E o que aconteceu? O incêndio, que era simplesmente para destruir, não é, as casas daquelas pessoas pobres que ali viviam, com o intuito de expulsá-las daquele lugar, tornou-se descontrolado, não é? E dizem os historiadores da época que cerca de 2/3 da cidade de Roma foram destruídos por causa, não é, da grandiosidade do incêndio que tornou-se descontrolado. Sabemos nós muito bem quem era o imperador Nero, e jamais ele iria atrair para si a responsabilidade em relação àquilo que aconteceu. O que foi que ele fez? Não é? Através das pessoas próximas dele, começaram, não é, a difundir em Roma o boato, a fofoca, a mentira de que foram os cristãos que provocaram aquele incêndio. De tal modo que por causa disso abateu-se sobre a igreja uma violentíssima perseguição. Muitos cristãos foram mortos durante esta perseguição impetrada pelo imperador Nero em relação à igreja. E os cristãos eram mortos das maneiras mais cruéis possíveis. Os historiadores da época dizem ainda que certa noite o imperador quis iluminar o seu palácio, o lugar em que ele residia, e ele fez tochas humanas com os cristãos. Amarrou, não é, seres humanos em postes, ateou fogo a partir da cabeça e fez tochas humanas, não é, para iluminar a sua residência, a sua moradia. Tantos foram entregues às feras, nos circos, outros tantos foram crucificados, enfim, uma terrível carnificina, uma violentíssima perseguição. E foi precisamente durante esta perseguição que os grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, também foram martirizados, das maneiras como nós bem as conhecemos, não é? São Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não considerava-se digno de ser crucificado com a cabeça para cima, tal como Nosso Senhor, e São Paulo decapitado, não é? E o lugar do martírio de ambos os apóstolos, na cidade de Roma, estão hoje as basílicas a eles dedicadas. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma, na Via Ostiense. E por que é, irmãos e irmãs, que nós celebramos São Pedro e São Paulo em uma única
solenidade na Igreja Católica. Afinal de contas, quando nós vamos aos textos do Novo Testamento, não é, quando nós lemos os textos dos Evangelhos, os textos dos Atos dos Apóstolos e das Epístolas, nós vemos o quão estes dois homens eram diferentes um do outro. Diferentes em relação à origem, diferentes em relação à formação, diferentes em relação aos pensamentos, diferentes em tudo. Por que que eles, ao mesmo tempo tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidos um com o outro, são celebrados em uma única solenidade? Porque ambos, apesar das diferenças, tornaram-se como que um único em virtude do testemunho que deram da fé e pelo sangue que os dois derramaram para dar testemunho desta mesma fé. Não somente com palavras bonitas, mas com atitudes muito concretas que os levaram ao derramamento do próprio sangue, não é? Através do qual deram testemunho de Cristo e entraram assim no céu para serem junto de Deus nossos intercessores. São Pedro e São Paulo são chamados as colunas da igreja, não é? Enraizados nesse testemunho da fé que eles deram, colunas da igreja, pela missão especialíssima que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, a missão de presidir a igreja, tanto que ele traz nas mãos as chaves, não é? Este símbolo da sua missão, de quem está à frente da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo, que era terrível perseguidor da igreja num primeiro momento, mas que depois do seu encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco, ele se torna aquele que vai levar a palavra do Evangelho aos povos pagãos e congregar a partir de povos, de raças e de línguas diferentes, esta mesma igreja, esta família de Cristo, da qual nós, com muita alegria, fazemos parte. É com toda a justiça que a igreja celebra desde os primeiros séculos. Para vocês terem noção, a solenidade de São Pedro e São Paulo na liturgia da Igreja Católica é mais antiga do que a solenidade do Natal. Quando ainda não celebrávamos o Natal a 25 de dezembro, já havia sido estabelecida esta solenidade de São Pedro e São Paulo, não é celebrada no dia 29 de junho, mas que aqui no Brasil é transferida para o domingo, para que uma quantidade maior de fiéis possa participar da Santa Missa. Então veneremos com alegria estes dois grandes homens, São Pedro e São Paulo, diferentes entre si, mas ao mesmo tempo uma realidade de unidade em virtude do testemunho da fé que eles deram. Esses instrumentos escolhidos por Deus, através dos quais chegou às pessoas de todas as raças e línguas e povos da terra a palavra da salvação, a nós também neste dia, não é? Veneremos estes dois e nos alegremos por celebrar neste dia a sua solenidade. E os textos da Sagrada Escritura que nós acabamos de ouvir nos falam a respeito da missão, tanto de São Pedro quanto de São Paulo, esta missão bonita que ambos receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. No Santo Evangelho, nós ouvimos este texto muito conhecido, escrito por São Mateus, que começa com
a seguinte informação: de que Jesus estava com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Não é por acaso que, estando em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era. Que Jesus indaga aos seus discípulos a respeito da sua identidade. Por quê? Porque nesta cidade de Cesareia de Filipe havia um culto aos deuses pagãos, muito especialmente ao imperador romano, que naquela época era considerado uma divindade pelos romanos. A cidade se chama Cesareia de Filipe. Cesareia, uma referência a César, o imperador romano, e Filipe, o tetrarca Filipe, filho do rei Herodes, que mandou, reformar, remodelar esta cidade, e ali construiu um templo para que o imperador de Roma fosse adorado como Deus. Num lugar em que os deuses falsos, que os deuses pagãos eram cultuados, é precisamente ali que Jesus questiona os seus discípulos a respeito da sua identidade. Jesus não quer medir sua popularidade. Jesus não está fazendo pesquisa Ibope. Jesus quer saber se o convívio dos discípulos com ele era suficiente para que eles descobrissem à luz do Espírito Santo a sua verdadeira identidade. E pela boca do apóstolo São Pedro é proclamada esta profissão de fé que ressoa através dos séculos: para vós quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Num lugar de adoração aos falsos deuses, aos deuses pagãos, portanto, deuses falsos que nada podem fazer por nós, é revelada a identidade de Jesus enquanto Deus verdadeiro, não só Filho de Deus, como Deus vivo, presente no meio da humanidade, o que veio ao mundo realizar a obra da nossa salvação. E por conta desta proclamação, Pedro recebe dele esta missão insigne, sublime, de presidir a igreja. Vejam que interessante. Jesus diz a Pedro, a Simão, mudando o seu nome: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta pedra sobre a qual se fala o Evangelho, na verdade não é a pessoa de Pedro. Esta pedra é a fé de Pedro no Cristo vivo, no Deus vivo presente na humanidade, esta profissão de fé que saiu através da boca de Pedro. Tanto que, quando vamos ao texto original do Evangelho na língua grega, a palavra que aqui é traduzida como pedra, ela tem dois significados na língua grega original. Significa rocha, esta pedra significa rocha, quer dizer aquilo que dá estabilidade, mas significa também gruta, que é a pedra escavada dentro da qual nós podemos entrar e nos abrigar, porque a fé é precisamente isto. A fé em Cristo como Deus vivo, presente no meio da humanidade como nosso Salvador, é esta realidade que nos dá sustentabilidade, que nos dá firmeza, que nos mantém em pé quando vêm os ventos das dificuldades e dos problemas da vida, mesmo o vento das falsas doutrinas que estão por aí querendo nos roubar do caminho da verdadeira e santa Igreja Católica. E ao mesmo tempo a fé é este esconderijo, esta gruta
dentro da qual nós podemos encontrar abrigo quando, repito, os ventos dos problemas, dificuldades, das doutrinas mentirosas que se apresentam, entretanto, como cristãs e verdadeiras, querem nos roubar, querem nos tirar do caminho da salvação que nós encontramos precisamente a partir da fé proclamada pela boca de Pedro. Pedra. Pedro é pedra, isto é, a sua fé, que é também a nossa fé, que chegou a nós através do testemunho dele, de Paulo e de tantos outros, que nos dá firmeza, estabilidade na vida, que não nos deixa ser como, não é? Estes bonecos assim que a gente encontra aí nos postos de combustível, por exemplo, que ficam para lá e para cá ao sabor do vento. Cristão de verdade que está firme sobre a pedra que é a fé em Cristo vivo e Salvador, não se deixa levar, não se deixa cair pelos ventos das dificuldades e das falsas doutrinas, mas se mantém em pé, nesta certeza de que a igreja que proclama ao mundo que Cristo está vivo, jamais será derrotada, nunca será derrotada. Promessa dele para nós: as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra ela. Para terminar a homilia, é interessante um detalhe da liturgia da palavra de hoje. Por quê? Nós ouvimos na primeira leitura que Pedro estava encarcerado e é milagrosamente libertado. E a segunda leitura, não é, tirada da carta de São Paulo, a Timóteo, existe um detalhe que talvez nós não prestemos atenção. Paulo escreve esta carta a Timóteo também estando preso. Pedro estava preso em Jerusalém. Paulo, tempos depois, naturalmente, escreve esta carta a Timóteo, seu amigo, ao bispo Timóteo, estando preso em Roma. É do cárcere que ele escreve estas palavras, que são como que um testamento, não é? Em que ele vê a história da sua vida como, não é, um grande acontecimento da misericórdia de Deus. E na primeira leitura ouvimos o autor sagrado dizendo: enquanto Pedro estava sofrendo na prisão, injustamente encarcerado, a igreja orava por ele. Nós católicos temos um vício horroroso, terrível. Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa que aconteceu com alguém, com um bispo, com um padre, com um irmão nosso, ao invés de nós nos recolhermos em oração por aquela pessoa, o que é que a gente faz? A gente sai com a nossa língua grande, espalhando aquilo para todo mundo. A gente se compraz no sofrimento dos outros, porque a gente gosta disso, de fofoca, de confusão. A gente parece que se alegra, se compraz nos sofrimentos das pessoas, no vexame dos outros, na derrota dos outros. Quantas vezes nós vimos isto acontecer? Quantas vezes veremos? Estamos vendo com o Santo Padre Francisco. Quantas pessoas o atacam? Quantas pessoas o difamam? Me desculpem, pessoas que não têm o que fazer. Uma existência às vezes tão pobre, tão simples, tão destituída de qualquer coisa de valor e de útil, que perdem seu tempo falando mal do Papa, falando mal disso, falando mal daquilo. As pessoas não querem se submeter às leis da igreja, elas acham que elas podem tudo, que a igreja que tem que se submeter a elas. Não, não é assim. Enquanto Pedro estava preso, a igreja não ficava fofocando sobre ele para lá e para cá.
a igreja orava por ele. Aprendamos este testemunho da igreja primitiva, não é? Com que amor devemos nós amar a igreja? Nós que temos tempo para tudo, mas quando a coisa é igreja, o assunto muda de figura, não é? Que esse padre fala muito, por isso eu não vou à igreja. Mas ficar no celular, mexendo no WhatsApp, é coisa boa. Que essa missa demora muito, mas ficar tomando cerveja, proseando e batendo papo é o dia inteiro. Coisa boa, delícia. Mas a igreja não. Esse padre aí fala muito, essa missa demora. Que eu não gosto de acordar cedo. Que a missa tarde é não sei que hora. Que eu não tenho tempo. Que padre, meu dia é corrido. Eu faço isso, eu faço aquilo. Paremos de nos enganar, minha gente. É muito melhor a sinceridade de dizer que nós não estamos muitas vezes nem aí para Deus e para a igreja. A sinceridade é mais bonita do que a mentira deslavada, porque o nosso proceder no dia a dia mostra, não é, quais são as nossas prioridades. Como São Pedro e São Paulo, coloquemos o Cristo Senhor em primeiro lugar na nossa vida, não é? Teremos tempo para as outras coisas, para o convívio com a família, com os amigos, para o trabalho, mas daremos a Ele o lugar primeiro e mais importante no nosso dia a dia. Aí sim, seremos verdadeiramente felizes. E como São Pedro e São Paulo, receberemos no céu um dia a coroa imperecível de glória que Ele tem reservado para aqueles que neste mundo se esforcem em fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada súplica, com toda confiança, iremos dizer juntos: Senhor, escutai nossa prece. Vós, Senhor, que estivestes ao lado dos perseguidos, fazei a Igreja sempre solidária aos que sofrem aflições por causa do Evangelho, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que conduzistes Pedro ao primado da Igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, motivai as autoridades do nosso país a se empenharem por condições de vida digna nas prisões, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço do vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que reunistes o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vossos fiéis num só rebanho, e sob um só e bom pastor, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus nos deu o apóstolo São Pedro como padroeiro da nossa paróquia e da nossa cidade, não é? Então rezemos pela nossa paróquia, pela nossa cidade de Gabriel Monteiro, pelas nossas autoridades,
muito especialmente pelo nosso prefeito, que inclusive está presente nesta Santa Missa. Rezemos pelas nossas famílias, pelas pessoas que passam por tribulações, para que pela intercessão do nosso glorioso padroeiro, o apóstolo São Pedro, Deus se digne derramar muitas e grandes bênçãos sobre todos nós. Rezemos com fé. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus, que recebeste São Pedro e São Paulo em vossa glória, acolhei as orações que vossa Igreja aqui reunida vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele
nos separar do amor de Cristo, quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de celebrar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, que é a igreja, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a igreja, por toda a terra, igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos Pedro e Paulo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Agradecendo a Deus por podermos fazer parte da sua família, que é a Igreja, intercedendo também pela vida do Santo Padre Francisco, sucessor de Pedro, enquanto Bispo de Roma e chefe visível da Santa Igreja, rezemos com amor e confiança a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, dai-nos a paz, vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o alimento eterno. Hoje desejo saciar vossa fome de paz, acolhei-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus, tu és o verdadeiro Santo de Deus. Toda a verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós, acolhei-me
coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos filhos teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar por um instante para uma breve comunicação. No último dia 29, nós realizamos, ao final da Santa Missa, o sorteio do nosso show de prêmios, né? E eu gostaria de fazer uma prestação de contas em relação ao que nós vendemos, em relação ao que nós conseguimos arrecadar, né? Então, foram vendidos 1.039 números e nós arrecadamos um total de R$31.170. E eu gostaria de
agradecer muito, muito e muito a nossa comunidade, não é? Aqueles que fizeram uma doação dos prêmios que foram sorteados, agradecer aqueles que se dedicaram a vender os números, agradecer aqueles que compraram, não é, os números do nosso show de prêmios. Graças a Deus, nós conseguimos ganhar todos os prêmios, portanto, este valor entrou assim de maneira livre, não é? E nós já deixaremos ele reservado, porque, infelizmente, ele ainda não é suficiente para, não é, trocarmos o forro da nossa igreja, que vai ficar aí entre 45 e 50 mil reais. Mas falta pouco, não é? Com a graça de Deus, então logo nós vamos conseguir este valor total, não é? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Como a nossa comunidade, não é bonita, é generosa, e nestes momentos assim, esta beleza e esta generosidade se manifestam de uma maneira assim tão especial. Eu acho que nós merecemos uma bonita salva de palmas por isso. Algumas pessoas estão perguntando, aliás, muitas pessoas, não é? Nossa secretária Karina está ficando doida já. O pessoal liga e quer saber, não é? Por que que nós não fizemos as comidas típicas da festa de São Pedro, não é? Gente, nós não fizemos por conta de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, chamada pandemia do vírus Covid-19, não é? Nós sabemos muito bem que fazer frango assado, fazer quibe, fazer isto e aquilo, não é? É muito bom, mas exige trabalho. Infelizmente, exige aglomeração de pessoas. Dá muito trabalho limpar frango, dá muito trabalho assar frango. Uma pessoa, 2, 3 não fazem isto. Então nós estamos esperando a coisa acalmar um pouco, nós já estamos vendo sinais muito positivos, não é? Notícias muito boas com o avanço da vacinação, com uma responsabilidade maior das pessoas, os números estão caindo de internações, de contaminações. Então, em breve, nós iremos fazer alguma coisa, né? Talvez o nosso frango assado, mas nós consideramos que este momento não é ainda oportuno, né? Vocês conhecem a situação da nossa cozinha. Tem pouquíssima ventilação, as pessoas precisam ficar ali, uma do lado da outra. Geralmente as pessoas que ajudam já têm uma certa idade, não é? Então, eu não terei esse tipo de irresponsabilidade agora neste momento, né, da pandemia. Nós viemos até agora, eu também estou morrendo de vontade de comer as comidas da festa, mas nós vamos esperar ainda um pouquinho, não é? A coisa está caminhando, com a graça de Deus, tão logo nós poderemos fazer, então, as comidas aí da festa que nós desejamos. Nós até começamos a nos organizar para fazer, né, o frango, a leitoa, quibe, a maionese, mas depois, não é, dada a situação, nós decidimos suspender e não fazer nada, né, pelo menos por enquanto. Como sexta-feira é feriado, eu peço às pessoas que venham retirar a senha para a missa do próximo final de semana até na quinta-feira. E nós podemos começar a distribuir então as senhas amanhã. Então, a partir de amanhã, já na segunda-feira, as senhas para a missa do próximo final de semana podem ser pegadas aí na secretaria, considerando que sexta, dia 9 de julho, é feriado aqui no estado de São Paulo. Podemos ficar em pé? E eu gostaria de desejar, de transmitir às famílias do senhor Antônio José da Silva e da dona Ermelinda Ferreira dos Santos, cujo 7º dia hoje celebramos, de lhes dirigir uma palavra de conforto, de esperança, neste momento de dor, em que vocês choram a partida destes entes queridos para junto de Deus, né? Que a certeza da vida eterna e da ressurreição possa confortá-los
neste momento difícil. E voltados para a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, rezemos por nossa cidade de Gabriel Monteiro, pelas nossas famílias, por estes irmãos falecidos, não é? Confiando-os à materna intercessão da Mãe de Deus e nossa. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. A cada invocação nós iremos responder amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Por intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor.